Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Vitor Vieira. O Vitor ele é diretor estratégico e fundador do IEV, Instituto de Especialização em Vendas. Ele já foi balconista, vendedor porta a porta, representante comercial, vendedor B2B, supervisor de grandes contas, gerente comercial e diretor comercial. Ele foi destaque na revista Venda Mais de junho do ano passado. Eu, que sou um grande fã, li a matéria e achei fantástico, achei incrível. É empresário, consultor de gestão, mentor de empresários e certificado pela Academia Brasileira de Coaching. Vitor, seja muito bem-vindo aos Super Vendedores. Olá, muito obrigado pelo convite, Leandro, e muito obrigado por esse currículo aí que parece que é um negócio do outro mundo, mas é tudo muito tranquilo. Sim. A verdade é que é uma só, né? Fui vendedor porta a porta, balconista e por aí vai, diretor comercial. A nossa vida não teve frescura não, teve muito trabalho que começou de baixo, e como minha avó já dizia, né, para fazer angu, primeiro começa no caroço. E nós sabemos de verdade o que você tem que fazer para trabalhar bastante e conseguir ter sucesso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado para você que está nos assistindo agora. A sua audiência é muito importante para todos e eu tenho certeza que você, depois de assistir esse vídeo, vai mudar pelo menos em alguma coisa. Não digo que mudar de vida, porque ninguém quer mudar de vida, mas que vai melhorar em alguma coisa, eu tenho certeza que vai, porque é uma conversa bastante interessante, muito sincera, honesta, sem falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar a realidade. Legal, legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, é um tema que está quente nesse momento, que é como vencer a crise e aumentar suas vendas. Vitor, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, vamos desconstruir um pouquinho antes da gente construir. Né? Perfeito. Antes da gente falar do que tem que fazer para vencer a crise, vamos entender qual que é a importância da crise para um vendedor. Cara, eu gosto muito de crise, tá? Eu acho que é um processo natural, cíclico, econômico aí. Eu acho que não some o dinheiro, o que acontece é que o dinheiro muda de mãos, isso é um conceito financeiro, tá? E eu gosto muito de crise por um único motivo, é no momento de crise que os amadores saem de cena. Eu tenho um amigo que dizia que é hora das crianças saírem de campo e os jogadores profissionais entrarem em jogo, sabe? Então, se você analisar a crise, vamos falar da crise no setor imobiliário, vai. Tá. Há poucos anos atrás nós tivemos uma explosão de venda no setor imobiliário, estava vendendo muito fácil, com N situações aí, apoio de governo e por aí vai. Uhum. Mas o mercado estava muito propício à venda de imóveis. Certo. Vamos refletir agora, você que está me assistindo, você, Leandro, eu também, essa reflexão. Quantos amigos seus que nunca fizeram nada na vida, nunca foram bons em nada, decidiram tirar o Cresce para vender casa, decidiram abrir imobiliária, sabe? Decidiram como se tudo fosse fácil. O cara nunca teve a mentalidade de ganhar dinheiro, nunca se preparou para tal e conseguia ganhar, sei lá, 10 mil reais na venda de uma casa que ele conseguia fazer sempre. Mérito, parabéns, vendeu e tudo mais. Mas a vida não é assim, não é 10 mil reais todo dia, sabe? Então, existia um momento de venda muito fácil. Quando existe um momento de venda muito fácil, todo mundo quer entrar. É na dificuldade que quem é profissional e sabe o que é da vida que fica. E é no momento de crise que realmente os amadores saem de cena, porque os profissionais têm que garantir o trabalho deles. Não, com certeza. A crise ela é muito importante para o capitalismo, para o vendedor que lida com o comércio, né? Ele está batendo de porta em porta, ligando para os seus clientes. É um ciclo, né? E como você falou, é justamente onde os amadores vão sair e os profissionais vão ficar. Aqueles que, por exemplo, tá nos assistindo nesse momento, quer crescer na carreira, quer desenvolver suas habilidades, quer conhecer novas técnicas. Você, profissional que está nos assistindo, é justamente o que o mercado mais vai precisar. Né? Então, eu achei interessante, eu queria que você comentasse um pouquinho uma frase que eu falo muito, né? E você citou no meio da sua explanação, que não é que o dinheiro saiu de movimentação. Não foge, ele não some, o dinheiro não some. Muda de mãos. Então, se a pessoa que está nos assistindo nesse momento, ele não está vendendo, quer dizer que o cliente dele está comprando de alguém. Com certeza. É claro que assim,
voltando a afirmar o que eu já falei no começo, não tem palavra que vocês querem ouvir, assim, tem a realidade. Realidade, tá? Claro. É claro que o mercado, tem mercados que sofreram muito com a crise, ok? Mas, então, se você pegar, por exemplo, hoje, eu nem vi o dólar hoje, mas ontem passou de R$4 e tal. A grande pergunta, se o seu negócio muda com relação a dólar, beleza, legal, tem que estar atento, ok? Agora, a grande maioria dos negócios nem vive de dólar e fica olhando para criar desculpa. Sim. Sabe? Então, assim, eu gosto de dizer que existem tipos de vendedores. Se a gente pudesse pensar, sei lá, em animais, Tá. Dá até para colocar isso em palestra a partir de agora. Olha, pensei num link interessante. Legal. Bom, existe o tipo de vendedor, que é o pior tipo, que é aquele sapão, que fica sentado na beira da lagoa esperando a mosca passar. Certo. Beleza? Então, tem isso aí. Tem. Esse cara vai sim reclamar de crise, porque tem momento no ano que não passa mosca. Percebe? Certo. Existe um momento que, sei lá, que tem menos mosca, e assim vai. Existe o que fica esperando a mosca. Existe um que fica indo pra lá e pra cá, que é, sei lá, uma barata. Anda e não sai do lugar. Eu tenho um amigo que ficava brincando aqui. Tem gente que fica barateando, anda que nem louco, mas não sabe onde tá indo, sabe? É o famoso amassar barro, né? Exatamente. Existe, sei lá, talvez o águia, aquele que daí já não é animal, mas aquele que dá um tiro de sniper, aquele que sabe o que tá fazendo. Se a gente pensar em animal, uma águia, a águia ela desce quando é pra dar o bote. Se você pensar numa, sei lá, na leoa, num leão. O leão, isso, porque o leão não ataca, o leão é preguiçoso, né? A leoa que vai pra cima. O leão só comanda, isso sim ia mandar. Então, ele ataca quando tem que atacar, quando ele percebe que ele vai matar, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem noção de velocidade, sabe que vai aguentar tal presa e por aí vai. Então, existem tipos de vendedor. Esse cara que é do sapo, esse cara que é um sapão que espera a mosca, é claro que ele vai reclamar de crise, é claro que ele vai ficar bravo porque não precisa mais usar extintor, é claro que ele vai ficar bravo porque o dólar subiu, ele vai ficar bravo com um monte de coisa, por quê? Porque ele já é ruim. Tá. E ele precisa ficar terceirizando a desculpa dele. Não é eu que sou ruim, é o mercado que está em crise. Certo. Sabe? Ele quer ficar na zona de conforto. Exatamente, zona de conforto. As pessoas precisam de desculpa. Eu não entendo, por exemplo. Está em crise, está em crise. O mercado sofre com crise? Sofre com crise. Tem mercados que sofrem mais? Sem dúvida nenhuma. Mas tem mercados também que não mudam muita coisa. Sim. Sabe? Então, assim, a grande questão é o que você vai fazer. Se mudou muito o seu mercado, a crise bate muito no seu mercado e por aí vai, beleza, tranquilo, entenda que realmente você está com uma certa dificuldade, mas vamos trabalhar nela, né? E nós vamos discutir. Se não sofre tanto, a grande questão vai ter menos cliente? Vai. Mas se a gente voltar a falar em animal, vai ter menos presa para os caçadores, vamos chamar assim. Então, assim, se tiver menos presa, vamos pensar no outro, vamos voltar na águia que seja, ou no tubarão, não sei. Existe uma presa lá que ele pode matar. Quem que vai matar? O que for mais rápido, que tiver mais preparado, o que souber fazer. Okay. Então não é a crise em si, é a falta de preparo. Tá. FMI falou que o PIB brasileiro vai cair 1,5%. Tá? Existe uma pesquisa já que as vendas comparadas a agosto ou julho, agora talvez eu erre, me perdoem se eu errar, né? Comparado ao ano passado, 2014, caiu 2,2%. Tá? Cara, vamos ser sinceros, 2,2%. Não é um negócio para ficar reclamando e querer fechar a sua empresa. Uhum. E aí, por favor. Eu acho que tem muito do negativismo, né, de você como profissional acabar se influenciando pelo meio. Sim. Você liga a TV, você põe no jornal, tá falando de crise, tá falando, por exemplo, de governo, do dólar, mas poxa, se de repente você usar esse mesmo tempo que você está assistindo um programa que está repetindo aquilo que foi falado ontem, só que de forma diferente, você pegar, assistir essa entrevista, você ler um livro do seu negócio, do seu segmento ou de vendas, você vai ter um outro gás para você trabalhar no dia seguinte, certo? Não, sem dúvida. Na verdade, assim, né? Eu quero pontuar duas coisas. Me cobre, por favor, se eu esquecer dessa história do assistir. Não vou nem falar programas de TV aqui, né?
do comércio, aquele caiu 2,2. Tá. Não é hora de querer ficar louco, é hora de aumentar a sua conversão. Ponto final. É hora de ser mais produtivo, né? Exatamente, a maioria das empresas atendem 100 clientes por dia e não vende para 50. Então, quer dizer, perde 50% de venda por incapacidade, só que prefere reclamar de 2% de queda de PIB. Percebe? Então, assim, é o desculpismo, eu não tenho culpa de nada, é você, sabe? E por que eu falei isso antes de falar sobre assistir TV? Porque é meio conjunto, certo? Se você analisar, sabe? As pessoas gostam de pessoas que estão numa situação pior, e por isso ficam vendo desgraça, e por isso que tanto o canal sensacionalista passa desgraça. Se você está aqui assistindo nós agora, estou falando com os telespectadores, os clientes, os ouvintes, da Supervendedores, é porque você já não está nessa linha de negativismo, de desgraça, de que tudo é ruim. Você está querendo se preparar. E eu não estou te falando isso para puxar seu saco, não. É só você olhar para os seus amigos, tá, de trabalho e perguntar quem assistiu, quem leu, quem fez qualquer coisa na noite anterior. E você vai perceber que muitos dão desculpa por fracasso, dão muletas por fracasso. Existem notícias que não mudam nada no seu negócio. A grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: eu vou usar isso para quê? Sabe? Tenha o poder, porque hoje as pessoas estão com muitas iniciativas e poucas acabativas. Essa é a verdade. Não acabam o que tem que acabar e acabam o que não teria que acabar. Olha que coisa maluca, tá? Eu digo que você tem que aprender a entender o que você tem que acabar e não tem que acabar. Se é um projeto que muda a sua vida, muda as suas metas, muda seu trabalho, se é um livro de venda, um conhecimento e por aí vai, acabe. Tá? Se é um filme no cinema que você não gostou, não acabe, sai no meio. Certo. Fui no restaurante e não fui bem atendido, por que eu vou pedir comida? Tem o poder de ser dono de si mesmo, sabe? Essa é a grande questão. Então, é o jeito que você olha para a sua vida, é o jeito que você olha para a venda, é o jeito que você reclama ou reconhece que o poder da sua vida, o poder das suas vendas, tudo isso está nas suas mãos. É olhar que é uma maratona, que é um pouco de cada vez, que eu tenho que ter consistência, e que eu tenho resultado. A maioria dos vendedores, dos profissionais que nós conversamos, não tem consistência. O cara, ele vai... Se a gente lembrar que a venda ela precisa de etapas, que funil de vendas, vamos falar assim, existem vários estudos, vamos falar no funil de venda de etapa, eu preciso prospectar para ter venda. Certo. Tem gente que vai colocar o cliente na boca do funil aqui na hora que já secou. Certo. Aí passa sede, gente. Constância é isso, consistência é isso. Que dia da semana, do mês, que hora do dia, não sei, cada um com o seu, eu vou separar para prospectar. Certo. Para achar, para encher a boca do funil, entendeu? Uhum. Então fala sobre crise, primeiro fala sobre preparação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você entrou num item muito importante, né? Que é o processo de vendas. Na crise, o que muda no processo de vendas? O que o vendedor tem que fazer diferente para ele continuar a ter resultado, Vitor? Tá. Se eu falar que é preparação, vai achar que eu estou vendendo meu trabalho. Não, mas isso é básico, né? Mas a maioria das pessoas... a verdade é uma só, Leandro. A crise ela é interessante porque ela modifica as pessoas. Certo. Ela faz com que as pessoas ela parece que... Não sei. Vou falar uma frase que é clichê, vai. Tá. Você pode aprender no amor ou na dor. Certo. Então, na hora da venda, do amor, aquele alvoroço, aquela coisa linda que tinha o dinheiro, não se preparou. Certo. Agora se preparar na dor, meu irmão. Ponto. Então, assim, o processo de venda em si muda pouca coisa, tá? Mas muda um pouco sim. Essa pouca coisa, na verdade, é mais trabalho, tá? Esse é o detalhe, porque assim, a sua carteira, ela vai ser atacada com mais força. Por quê? Porque enquanto eu estou vendendo, a grande maioria que vai na força... ela para de refletir como eu posso aumentar minha carteira. Está vendendo, está aumentando, está natural. A hora que, olha só, vamos voltar nos animais, tá? A hora que diminui as presas,
Tá. Vai existir o vendedor ou a empresa que fica igual um sapo, chora da vida e espera a música passar. Esse acaba, ponto. Tá? Esse vai acabar. E a quantidade que vai acabar depende do tempo que vai ficar a crise, né? Essa é a verdade. E a força que ela vem. Isso é um ponto. Existe o barata, né? Existe a águia. Certo. Esse barata, que apesar de não saber como vai, ele vai. Certo. E de vez em quando essa barata vai e ela vai espantar uma presa da águia. Ok. Então assim, esse processo acaba mudando um pouco as vendas assim. Antes era muita presa para todo mundo, então todo mundo estava bem. Ok. A águia vai ter mais resultado? Claro que vai ter sempre mais resultado, em crise ou não, tá? Mas essas baratas que não sabem fazer vão ficar incomodando os seus clientes. Certo. Porque vão ficar com tempo ocioso e fome. Então eles vão ligar para o cliente seu sendo bom ou ruim, vão fazer N coisas. E como a maioria dos vendedores das empresas despreparadas acham que preço é a única coisa que vende, eles vão encher o saco do seu cliente com um preço mais baixo. O seu cliente vai preferir você desde que você abaixe o preço. E isso vai afetar a sua lucratividade? Sim. Isso é um ponto. Então assim, acaba mudando, mas você tem que ter mais preparo. Não é colocar, você tem que ter uma constância na entrada de clientes no seu funil, mas não é só isso. Não é aumentar, não é lotar a boca do seu funil de uma maneira que você não consegue dar atendimento de qualidade, sabe? É melhorar a qualidade dos clientes que já entram. Tá. Melhorar a conversão dos clientes que você já está atendendo. Isso sim é que faz diferença, começar a se medir. Não é mudar o processo, e sim analisar o processo. Okay. Quando você está vendendo bem, você não tem tempo, você não para de cortar madeira. Agora, de vez em quando, tem que sentar para afiar o machado. Certo. Acontece que hoje tem gente afiando muito mais o machado do que cortando a lenha, beleza. Mas assim, é analisar esse processo, é ver tá, em qual ponto eu posso melhorar. Hoje, uma boa taxa de conversão, uma equipe bem preparada, converte 60% dos clientes que entram na loja. Ok. É uma conversão alta. É uma conversão alta. Aí, você analisa o seguinte, ó. Tá, de cada 100, eu vendo para 60. Ok. É mais fácil eu medir esse processo e melhorar. Não falo uma conversão normal, vai 50% para baixo, eu vou colocar como 50% como padrão. Tá. É mais fácil eu melhorar o meu processo em 50%, tá? E subir para 75% a minha conversão, tá? Ou aumentar em 50% os clientes que entram na minha loja com marketing, com mídia, com acesso a tudo isso. O que custa menos, né? O que custa menos? Exatamente, essa é a pergunta. Investir 10 mil reais em mídia. Desses 10 mil reais, é uma pergunta para você agora aí, tá? Principalmente se você for empresário. Eu investi 10 mil reais em mídia e meu telefone tocou 20 vezes. Ok. Vamos falar um número maior, tocou 100 vezes por conta dessa mídia. Tá? Quanto custou cada telefonema desse? 100 reais. Beleza? Okay. Se custou 100 reais e eu converto metade, cada cliente que entrou me custou 200 reais. Você que faz marketing, que faz mídia, que investe forte nisso. Se você tivesse o seguinte pensamento: amanhã cada telefone que tocar na minha empresa custou 100 reais. Mudaria o que você está ouvindo? Mudaria a qualidade da sua atendente? Mudaria o que você está fazendo com esse cliente que está entrando? Sabe? As pessoas não fazem a conta do básico, Leandro. Certo. Sabe? Tem que medir a conversão, essa é a verdade. Que daí você tem que investir menos para ter o mesmo resultado. Eu, por exemplo, e você tem que começar a ficar chato. Qual que é o índice de conversão da sua empresa? Qual que é? Tem que ser chato. Tá? Se eu aceitar a mediocridade, essa é a verdade, aceitar ser médio, eu vou ter uma empresa média. Perfeito. É isso. Se eu não parar de pensar na excelência, eu vou ter uma empresa excelente. É esse o pensamento que tem que ter antes de falar de crise. Então, vamos resumir. Você passou lições valiosas, né? Então, se preocupar com a equipe, com o treinamento, a forma de lidar com o cliente, o atendimento, certo? Sem dúvida.
a necessidade de controlar a conversão, né? Quantos clientes entram na minha loja e quantos se tornam clientes efetivos, né? Você citou o funil de vendas, isso talvez não seja muito familiar, às vezes, para quem está nos assistindo. Falou da necessidade de prospecção de forma ativa, né, e constante. Então eu tenho que fazer 10 novos contatos por dia ou 20 novos contatos por semana, isso vai depender muito do teu segmento. Né? Sim, sem dúvida. O que eu queria entender é o seguinte, a resposta da pergunta, dá para vender na crise? É sim. A maioria das pessoas, quando você vai falar de treinamento, vai falar de livro, vai falar de melhoria, o cara fala que não tem tempo. Exato. Tá? Aí você fala, por que você não tem tempo? Cara, porque eu chego à noite e preciso ficar com a minha família. Ah, legal. Defina ficar com a sua família para mim. Quanto tempo das 4 horas que você ficou antes de dormir, você brincou com seu filho? Ah não, ele estava do meu lado, eu estava lá assistindo a novela, eu, ele e minha esposa. Pô, mas o que você quer ensinar pro seu filho é o que passa na novela? Tá aí. Sabe, não é falta de tempo, é a minha... Você quer ver um exercício agora que eu vou pirar quem está assistindo? Vamos lá. Ok? Pause na hora que você estiver assistindo esse vídeo e escreva as 3 prioridades da sua vida. Tá? Depois que você escrever isso, você escreva as 3 coisas que você gastou o seu tempo nas últimas semanas. Se casar, beleza. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Se não casar, é o que você está fazendo com a sua vida. Aí fica difícil. Entenda que o nosso corpo é como se fosse, sei lá, eu gosto muito de usar coisas para comparar um carro. Ok. Qual é o combustível que você está colocando dentro do seu tanque? Okay. Se você está colocando desgraça, é desgraça. Se você está colocando crise, é crise. Tá. Eu volto a falar, tá? Existe a crise sim. Você só tem que entender se o seu mercado sofre com ela ou não. Se o seu mercado é um mercado que sofreu muito com a crise, meu irmão, cara, desculpa, mas você está enroscado. Agora, a maioria que reclama é comércio, caiu 2,2%. Não é motivo para assustar. Eu vou te perguntar, se você se preparar, você não consegue tomar 2,2% do seu concorrente? Não consegue tomar 10%? 20%? Então não existe crise para você que está no comércio, tá? Então é só esse ponto. A questão é o que você está alimentando. Por exemplo, a só do dólar. Para muita gente é importantíssimo. Para mim não muda nada. Para mim também. Você vai falar assim, mas o cenário econômico muda. Cara, muda, mas eu vou te contar sobre o meu negócio. Eu tenho uma empresa que ajuda as empresas a vender mais e melhor. Certo. Quando está em crise, elas precisam vender mais e melhor. É aí que precisa, né? Vendendo mais, eles querem vender mais e melhor. Certo. Então, para mim, pouco importa o cenário econômico. Para mim, importa o que eu estou fazendo com a minha equipe para vender cada vez mais e para poder mostrar para o cliente que realmente nós mudamos a empresa. Para você ter uma noção, a nossa missão aqui, o que nós respiramos, o que está na nossa sala, o que está em todo lugar. Depoimento é a nossa meta. Cliente com resultado é a nossa missão. É isso que eu respiro. Se o mercado do cara está em crise ou não, o que eu vou fazer lá dentro do negócio dele para que ele tenha resultado? Para que esse resultado seja satisfatório, ele dê um depoimento. E esse depoimento ele dê junto comigo 2 indicações. E essas 2 eu venda. Se eu vender para um, eu já continuo com a mesma quantidade de clientes. Se eu conseguir vender para os 2, eu já dobrei meu faturamento. Entende? Então, assim, é o que você está fazendo com o seu negócio que manda se tem crise ou não. Você precisa, na verdade, eu acho que cabe muito bem nesse tópico que a gente está abordando, você precisa ser criativo. Né? Você precisa buscar soluções para problemas que você está enfrentando hoje, em virtude do cenário econômico, da crise, que você não tinha há 2 anos atrás, por exemplo. Perfeito. E quanto mais criativo você for, quanto mais inovador você for, mais resultado você vai colher. Na crise, enfim, no ambiente que a gente está vivendo, qual que é a importância do marketing dentro do processo de vendas? Como é que o marketing pode ajudar o vendedor a aumentar os seus resultados? Tá. Depende do marketing, né? Existe, na minha opinião, eu sou muito simples nas falas, tá, o Leandro, e você que está me assistindo. Se eu falar algum conceito de marketing idiota aqui, me perdoa se você formou em marketing. Para mim, existem 2 tipos de marketing, tá? O que mostra a sua marca com muita força. Tá. Então, aquele marketing de força, de fortalecimento da sua marca. Tá? Existe o marketing de resultado imediato. Tá. A grande maioria das pequenas empresas precisam do marketing de resultado imediato.
Tá? Então existe o conceitual, a coisa de fortalecer o seu nome, e existe o marketing melhor. Ambos são importantes. Tá? Então, sobre o marketing de marca, vamos chamar assim, todo cliente gosta de comprar de empresas conhecidas. Ok. Eu não vou nem falar dele, da importância dele. Vamos falar para o marketing de resultado? O marketing de resultado é o marketing do cara que precisa vender já. É voltado para conversão, não é? Voltado para conversão. A pergunta que eu faço é a seguinte: é importante porque você vai colocar mais empresas no seu funil. Ok. Tá? Eu já tive um chefe, o nome dele é Edilson Lopes. Aliás, se você estiver assistindo, Edilson, eu vou até falar para você assistir, um abraço para ti. Ele é muito sábio em vendas. E uma vez ele me deu um exemplo fantástico sobre marketing. Tá? Posso falar o nome de 2 empresas aqui? Claro, claro. Você? Beleza. Existe, por exemplo, as empresas que vivem de marketing e as empresas que vivem de venda. Ok. Diferente, tá? A Red Bull vive de marketing. Ok. Então, se você vê, por exemplo, aquelas meninas que ficam com o carro da Red Bull e tal, tenta comprar uma lata de Red delas. Elas te dão o Red Bull. Elas vão evento e você não consegue. É engraçado, as pessoas precisam, o supermercado precisa do Red Bull. Os vendedores de Red Bull, assim, não é aquele negócio da agressividade em vendas e por aí vai, sabe? Tá. Vamos agora para a linha da Avon. Ok. Avon é uma coisa de venda ou de marketing? Um vendedor de carne, por exemplo, é de venda ou de marketing? Ok. Então, é um cara que tem que cuidar do processo de venda muito mais do que do marketing. É um cara que tem que cuidar muito mais da conversão que ele tem no funil do que da quantidade de pessoas que estão entrando no funil dele. Tá. Então, depois que ele conseguiu cuidar da conversão e conseguiu colocar qualidade aqui, aí ele se preocupa quantos ele está colocando aqui. Certo. Então, é claro que investir em marketing é, sem dúvida nenhuma, fantástico. É legal a gente puxar, como você falou, o marketing de conversão. Já ficou claro para quem está acompanhando essa entrevista que tanto eu quanto você, a gente pega muito nesse detalhe de você medir os seus números. Tá? E quando a gente fala de marketing, eu acho que você tem que... Porque no momento de crise você enxuga tudo. Você enxuga teu custo financeiro, às vezes a tua empresa acaba demitindo funcionários, enfim... você tem que economizar, então você acaba investindo naquele marketing que te traz conversão. Então, ao invés de você também fazer anúncio numa revista, ao invés, por exemplo, de você fazer anúncio no Google, às vezes o anúncio do Google te traz muito mais resultado, mas a revista vai mostrar a tua marca, você corta a revista por um período, até essa crise passar, o efeito do mercado passar, e você investe muito mais na aquisição de oportunidades de negócio, aquisição de leads. Tô certo, Vitor? Sem dúvida nenhuma. A pergunta é, você precisa aparecer ou comer? Exatamente. O principal atributo nesse momento do marketing é justamente trazer resultado. É óbvio que você tem que ter uma equipe de vendas forte, bem treinada, que sabe, que conhece o teu produto, o teu serviço, que sabe atender o cliente e converter. Senão, nem você falou no início, você acaba inflando o teu funil, você coloca muita gente e lá embaixo acaba não saindo tanto quanto deveria. E vamos para uma parte um pouco mais prática, né, para quem está assistindo a gente. Né? Existe alguma técnica de vendas que ela é mais eficaz na crise? Na crise, eu acho que não é só na crise, tá? Vamos pontuar essa história de crise. Eu acho que até nós devemos parar de falar de crise. Sim, tá? Concordo. Beleza? Crise menos caças, não existe menos, né? Você vê caipirão é uma bosta. É menos gente comprando, beleza? Então é mais concorrente. Tá. Ponto, tá? Então a questão é, se tava bom, tá passando gente, parará, é bastante cliente, beleza, tô vendendo, ok? Agora tem menos gente passando. Então não tem processo de diferença, não mudou o processo de venda. Ok. O que você tem que mudar é a qualidade do processo de venda, não o processo. É isso. Entendi. Então, mas assim, em termos de técnica, né, técnica de fechamento, de repente técnica de prospecção, tem alguma em especial que você admira, que você de repente aconselharia para quem está nos assistindo?
Tá, eu incentivo agora, como sempre incentivei, um bom pós-venda, um pós-venda muito forte. Sabe por quê? Porque a sua, como tem, aí lembra da história da águia barata e tal, como vai ter bastante barata agora batendo na sua caça, vamos chamar assim, Tá. algumas vão se espantar. Então você tem que meio que abraçá-las, sabe? Como tem mais gente querendo pescar o seu peixe, Tá. ok? É bem isso, como tem mais gente querendo pescar o seu peixe, você tem que melhorar a qualidade do seu anzol, da sua isca. Tá. Então você tem que fazer um pós-venda muito forte para a hora que bater um lá, o cara não ter nem interesse de ouvir o preço. Ok. É essa a questão, um pós-venda muito forte. Eu coloquei essa pergunta, né, esse tópico no que a gente conversou, depois eu fiquei refletindo, né, e percebi, e até gostaria de dar essa dica para quem está nos assistindo, que eu estou usando uma técnica, Tá? é uma técnica às vezes um pouco arriscada, você tem que medir, estudar um pouquinho a fundo, para você aplicar no seu mercado, para não ter nenhum risco para você que trabalha com vendas. Que é o seguinte, eu percebi que em muitos contatos com os clientes ou com prospects, o cara ficava em cima do muro. Tipo, aquela pressão da crise, do cenário econômico, né, pressionando ele não sabia se investia ou se não investia. Se ele comprava a briga para ter o resultado ou se ele ficava com o dinheirinho dele no caixa sem fazer nada, ou seja, na zona de conforto. E eu percebi o seguinte, quando eu falava no final, falando assim, olha, querido cliente, essa é a última vez que eu vou te ligar, porque a gente está fechando tanto contrato com empresas, com e-commerces, como o seu, ou dentro do teu mercado, você tem que ter ele tem que ter um ponto de comparativo que não seja o concorrente dele, mas ele tem que falar, poxa, se tem tanta gente aplicando e eu não, por que eu vou ficar de fora? Sim. Primeiro, e nessa técnica você tem 2 pontos interessantes. Primeiro que você já filtra o seu lead. Nesse momento da conversa, olho no olho, ou conversando por telefone, você já vê se ele é realmente quente ou não. Porque Sim, se ele aceitar numa boa, você nunca ia vender para ele, porque ele ia sempre te enrolar. Se ele ficar incomodado, terminou a ligação, terminou a visita, né, chegou no escritório, manda um e-mail para ele, fala, olha, eu estou à sua disposição, quando você achar que a hora é necessária, me liga, enquanto isso eu estou correndo, eu estou atendendo outro cliente, eu estou fazendo tal coisa, eu estou construindo um case de sucesso. Então, eu pensei muito em passar essa dica para a galera que está nos passar também. Hã? Já que você contou a história para poder, então também quero passar a dica agora. Vamos lá. Na verdade, eu não gosto de passar técnica solta. Tá? Porque aí o vendedor pode usar amanhã e não vai dar certo se ele usar solta a técnica. E vai parecer feito. E você falou no caso do lead do conversão do seu negócio. Eu, por exemplo, eu tenho uma frase no meu negócio que é matador. Se o seu negócio é investimentos, nem o meu, o cara vai investir nele, nos funcionários dele. Tá. Essa técnica é muito forte, tá? Essa fala é muito forte. Sim, sim. Sempre que um cliente falar uma objeção, fala que você compreende. Compreendo. Sim. Compreendo. Mas sabe, eu vou falar como se você fosse meu cliente, o próximo. Mas sabe, Leandro, existem 2 tipos de pessoa na vida. Na vida existem 2 tipos de pessoa, tá? As que investem e depois gastam o que sobra. E as que gastam e depois investem o que sobra. Ok. Eu, de verdade, sei qual é o caminho certo. Mas entendo se o senhor ainda não entendeu. O nosso treinamento realmente é para poucos. Forte também. Muito. É um divisor, né? É um divisor. Já fui xingado por isso, não tem problema nenhum para mim. A conversão é altíssima. Sabe o que acontece, Vitor? Nesse momento, assim, da venda, quando o cara ele tá segurando, ele tá com medo, né? E eu falo isso com muita sinceridade para quem está nos assistindo. O teu cliente, ele só precisa de um empurrãozinho. Precisa de um empurrão. Só isso. Ou, na verdade, eu gosto de falar de acordar, né? Eu uso muito isso para treinar a minha equipe. Ó, nosso cliente, porque vamos ser sinceros. Hoje, se você pegar, por exemplo, o Brasil é o penúltimo colocado em atendimento a cliente, a simpatia. Sim. Tá? Então, assim, as empresas precisam da minha empresa. Ok? Ponto. Tá? A grande questão é assim, ó. Eu falo para a nossa equipe, o nosso cliente, ele está dormindo. Tá. Quando eu falo dormindo, não é ofensivo, né? Ele ainda não acordou para a necessidade de treinar.
Uhum. Tá? Você tem que ficar dando tapinha para ver se ele acorda. Não acordou? Passa a água no rosto dele. Tá. Beleza? Não acordou? Dá um murro nele. Um cara dormindo, ele só não acorda no murro se ele morreu. E quando eu falo murro, eu falo as verdades que ele precisa ouvir. Certo. Cara, esse cara tá morto, ele não tá dormindo. Certo. Ué, vai ficar gastando vela boa com defunto ruim? Tá morto, deixa ele morto. Vai para um cliente que quer acordar. Então, assim, às vezes precisa. Agora tem uma pergunta muito legal, tá? Que a gente faz sempre e ajuda muito. Tá. O que mais mata um vendedor, mas aí não é crise, é em qualquer momento, tá? São as pendências. Certo. O vendedor acha que tem pendência que não existe. Porque o cliente fala, vou pensar. Quantos vou pensar você, vendedor, tem aí na sua mão agora? Entendeu? O meu vendedor nunca, em hipótese alguma, sai do cliente quando o cara fala vou pensar com a seguinte pergunta. Legal, compreendo, entendo. Então ele concorda com o cliente. E aí ele tenta converter e tal. Se ficar... Por exemplo, tem algumas conversões, preciso ver com o meu sócio. Tá. Então é claro que tem objeção, a gente fala algumas aqui, tá? Tem um controle, mas às vezes não dá. Não, eu tenho que ver mesmo. Então, beleza. Uhum. Senhor José, de 0 a 10, essa é a técnica, tá? Qual a probabilidade do senhor fechar? Certo. Só isso. Se o cliente falar de 0 a 6, Tá. desejo boa sorte para ele e falo qualquer coisa, estou à disposição. Certo. Esse cara não quer comprar. Concordo. Só que eu falo boa sorte com uma cara de arrogante absurda, do tipo, você precisa de mim, tomara que você tenha sorte, porque o seu concorrente vai matar você, é mais ou menos assim, tá? Mas é boa sorte. Não vai ficar com boa sorte. De 7 a 8, aí eu cuido. Tá. Aí eu entendo mesmo, aí é uma outra técnica. Mas esse de 0 a 10 já ajuda bastante o vendedor que tem várias pendências na mão dele. Entendi. Legal. Bom, Vitor, acho que o papo foi fantástico. Eu queria partir para uma segunda etapa, né? Eu quero conhecer um pouquinho mais do Vitor, do profissional, do professor, do treinador, né? Aqui no Super Vendedores a gente tem muitos profissionais que estão iniciando na carreira de vendas. Não são necessariamente jovens. Pode ser um jovem de 70 anos ou um novo vendedor com 70 anos. E eu queria saber, se você pudesse dar uma dica para esses super vendedores que estão conhecendo a nossa profissão, que estão assistindo, estão lendo conteúdo, estão buscando informação, que dica que você daria para eles? Foco. Tá. Foco, porque o vendedor perde muito foco. E resiliência. Resiliência, porque você toma não. Por mais que você não queira, você toma não. Ok. Tá? Aí eu posso contar uma história rápida da minha vida? Claro. Para entender a história da resiliência, tá? Eu trabalhei em frigorífico, como eu te falei já e tal, era assessor de direção financeira, pedi a conta para ser vendedor. Passei o dia inteiro, não vendi nada. No último cliente, falei, esse eu vou vender, ele me deixou esperando horas, eu fui atender ele, ele falou, não me entendeu bem. Falei, velho, por que você destratou eu? Bem assim mesmo, na lata. Falei, cara, porque vendedor só vira vendedor quando não dá nada na vida. Eu saí de lá assim, meio decepcionado com a profissão. Eu falei, que isso antes de dormir? Eu virei vendedor por opção, não por falta de opção. Ok. Eu trabalhava na diretoria financeira do frigorífico. Eu decidi para a venda porque, cara, eu queria ser vendedor. Você optou por isso. Eu optei por isso, era opção, não falta de opção. Ok. E, enfim, e eu não deixei me abalar com isso. A pergunta que eu te faço é assim, né? De 0 a 10, o quanto você gosta de vender? Ok. Se for de 0 a 6, eu vou te dar um conselho que você nunca vai ouvir de um amigo com tanta sinceridade, tá? Saia da profissão. Ok. Vaze de 0 a 6. Você não gosta. Okay? Entenda se é o momento, talvez, e reflita sobre isso. De 7 a 10, entenda o que falta de ajuste, tá? 9 e 10 é o cara que ama ser vendedor. A pergunta é, você quer ser vendedor? Você é vendedor ou você está vendedor? Essa é a grande questão. Qual o motivo que você quis virar vendedor? Tá. Entenda ele assim e saiba que você vai tomar não, que é uma profissão que sofre, que não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, toma sol, toma chuva, fica no ar e sai, vai para o sol, por aí vai. É uma profissão que nós somos psicólogo do cliente, bom de matemática, sabemos o endereço que o GPS não entra, somos conselheiro amoroso,
Temos que estar sempre sorrindo, mesmo se minha vida tiver uma bosta. N situações e as pessoas não dão valor. Então, entenda que isso é real, mas você decidiu ser vendedor. Se você está do 7 a 10, entenda que isso vai ser normal se você decidiu ser. Tá. É normal. Mas eu vou te contar, meu irmão, se você decidiu ser vendedor, gosta de 7 a 10 e entendeu isso, você de verdade tem esses 5 que a maioria não tem, você é foda. Entenda que você é foda. E não se deixe abalar por isso. Não podia falar palavrão? Não, tranquilo, estamos batendo um papo aqui. Não falei palavrão. Você é foda. Tá. Entenda isso e vá vender. Legal. Exigência. Entenda que você vai tomar um não, mas saiba levantar. Legal. E se você pudesse dar uma dica, uma só, para o Vitor lá no início da carreira, quando começou a vender, o que você falaria? Nunca, em hipótese alguma, minta para o cliente. Certo. Nunca. Eu já fui vendedor mentiroso. Tá. Olha, eu vou te contar o propósito do Instituto. O que nós respiramos e está fazendo a gente crescer tanto, nossos vendedores serem tão, nossos funcionários serem tão engajados. Eu falo vendedor porque todo mundo aqui vende. É o nosso administrativo. Nós respiramos o seguinte: nós queremos mudar o que o Brasil acha dos vendedores. Certo. Eu não quero que nenhum pai tenha vergonha de falar para o filho que é vendedor. Eu não quero que nenhuma pessoa tenha vergonha de falar para o amigo que é vendedor e fica criando um nome bonito. Eu sou consultor comercial, key account. Sabe? Cara, eu sou vendedor. Eu sei ser conselheiro amoroso, sei ser persuasivo, sei ser psicólogo, sei ser um GPS humano. Eu sei, eu sou foda. É isso que nós queremos mudar. O que o Brasil acha dos vendedores, sabe? E a maioria acha por conta desse bando de vendedor que não é vendedor, e sim empurrador de produto, enrolador, e fica mentindo. Eu já fui desse time e decidi não ser. Tá? Então é o primeiro princípio. Nós vivemos a verdade em tudo. Então, é até por conta disso, ajudar a profissionalizar e mostrar que a verdade é. E eu já menti, e foi a pior coisa da minha vida. Nunca é positivo. É um aprendizado, mas nunca é positivo, né? Nunca é, mas com toda a sinceridade que me cabe, por isso que eu falei tudo que eu tinha que falar e prometi que ia falar a verdade, eu já menti para arrebentar para cliente. Me arrependo amargamente disso. Muito. Não. Então, a dica que é para o Vitor, no início da carreira, é não minta. Em hipótese alguma. Legal. No pior problema, vai e resolve. Legal. Vitor, eu queria te agradecer de coração esse bate-papo, tudo que você explicou, ensinou para mim e para toda a nossa audiência. Muito obrigado. Conta comigo, muito obrigado você pela sua audiência aí, muito obrigado por nos assistir. Desculpa os palavrões, a minha sempre e às vezes inoportuna sinceridade. A galera que brinca que eu pareço uma patinha de elefante tão delicado para falar a verdade. Mas sou eu e sei que tem que melhorar nesses pontos, mas espero que de verdade você que respondeu de 0 a 6 como profissional de vendas, seja feliz na sua vida e não seja vendedor. Legal. E você que de 7 a 10 entenda o que você tem que fazer para ser um vendedor especialista. Legal. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.